Tudo pizza? Mais uma aula de Química Analítica com o professor JP e vamos dar continuidade, né, nas propriedades da água, produto iônico da água, pH, pOH, enfim, trabalhar atmosfera iônica envolvendo as concentrações dispersas na solução, né? É trabalhar com constantes termodinâmicas e constantes condicionais, levando em conta vários fatores que interferem no equilíbrio químico do produto iônico da água. O que é que eu tenho aqui? Questão 17. Por exemplo, ele pede para determinar o produto iônico da água, né, a 25 graus Celsius. Bom, nós sabemos que quando aumenta a temperatura, o que é que vai acontecer com o produto iônico da água? Tende a aumentar, certo? Então, colocando aqui para vocês. Lembra? Quando aumenta a temperatura, aumenta o produto iônico também da água. Consequentemente, o que é que vai acontecer com o pH? Vai diminuir. Se diminui o pH, o que é que você pode esperar? Aumenta a concentração, diminui o pH. Então, vai ter concentrações, digamos aqui, de H+, e também de OH-, que vai aumentar. Se aumenta a concentração, diminui o pH. Tudo pizza? Coloca essa relação aí na sua cabeça. Olha só o que ele me deu. Alquionização da água. Ok? Duas moléculas de água, elas formam seus íons, hidrônio e OH-. E esses hidrônios aqui, com os hidróxidos, né? O ânion e a hidroxila, o exemplo, pode também reagir no sentido inverso, formar água não dissociada. E aí, o produto iônico da água, eu calculo as concentrações na solução ionizadas, tá? Então, o produto, né, vezes a concentração de H+ e de OH-. Então, vamos lá. Produto iônico da água a 25 graus. Quanto que vale a concentração de H+ a 25 graus? Nós sabemos que o pH, a variação da escala do pH é de 0 a 14, né? Vou demonstrar ela aqui para você. Então, a concentração é 10⁻⁷ e a da oxidrila ou hidroxila é 10⁻⁷. Quando eu conservo a base e somar os expoentes, eu vou ter 10⁻14, que determina a escala de pH, certo? Então, KW é 10⁻14. Isso na temperatura de 25 graus, temperatura do ambiente. pH é igual, menos log da concentração. Pode ser tanto para o H+, quanto para o OH-. pH menos log, a concentração de H+ a 25, 10⁻⁷. Se eu aplicar na calculadora científica isso aí, você já acha direto o quê? Se você aplicar científico, acha direto 10⁻⁷, né? Já sai no resultado, beleza? E se você for fazer distribuição de log, você tem o quê? Menos log, como é produto, né? Não há necessidade, às vezes, você fazer a distribuição, né? As propriedades de logaritmo. Quando é produto, é mais. Então, eu vou ter log de 1 mais log de 10⁻⁷. Certo? O que é que eu posso fazer aqui para distribuir isso aqui? Log de 1 vale quanto, pessoal? 0. E mais log de 10⁻⁷. O que é que eu fiz? Mantive o menos. Aí eu fiz potência de log, né? Trouxe para cá, ó. Menos 7, log de 10. Quanto que é log de 10 na base 10? Se você resolver isso aqui, vai dar quanto? 1. Então, 7 vezes 1 vai dar 7. Menos por menos, mais. E o log de 1 na base 10? Vai, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a log de 1 na base 10. Elevado a 1, né? Elevado a 1. E 10 elevado a x é igual. O que é 1 para igualar as bases? 10 elevado a 0. Certo? Então, quando você corta aqui as bases aqui, você encontra x igual a 0. Então, quanto que é log de 1? Log de 1 vale 0, na base 10. Certo? Então, você não precisa, às vezes, destrinchar todas as propriedades de logaritmo, sabendo que você tem a calculadora científica, né? Para aplicar e resolver. Então, pegou aqui, ó, 10⁻⁷, você já tira que o pH é o quê? 7. Beleza? Então, aí você já acabou de resolver
é a primeira situação, né? Ele pediu para determinar o pH e o pOH dessas soluções aí que você vai tendo da autoionização da água. Vocês viram lá que eu tenho assim, ó. 0, certo? Então, se eu calcular aqui 0, eu vou ter o centro aqui 7, e o ponto lá, o quê? 14. Então, no meio aqui você tem pH ácido, que é menor do que 7, e pH maior do que 7, você tem basicidade, alcalino. E se tratando de concentrações, eu posso ter o pH, como também eu posso ter o pOH. Certo? E aí, o que você vai fazer? Isso aqui é 0, aqui vai ser quanto? 14. Correto? Aqui você tem o ponto 7, e aqui você vai ter 0. Então, se você elevar as potências de base 10, aqui você vai ter 10 elevado a 0. Aqui vai ter 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficou fora de escala. Então, você vai ter 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 elevado a menos 7, que é o ponto, certo? E se você levar aqui de log, de pOH, aqui vai ficar, ó, 10 elevado a menos 13. 10 elevado a menos 14. Por quê? A soma do pH mais o pOH tem que dar um total de quanto, pessoal? 14, ó. 14 mais 0, ó, 14 mais 0 dá 0. 13 mais 1 dá o quê? 14. Então, a soma vai ter que totalizar, tá? Os 14. Então, ó, 10 a menos 12, até você chegar aqui no meio, 10 a menos 7. Porque 10 a menos 7 com 10 a menos 7, você vai ter o produto iônico da água, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Né? Menos 13 com menos 1, menos 14. Menos 2 com menos 12, menos 14. Então, prova que a soma do pH mais o pOH, e aqui vai ficar no final, só por curiosidade, chegando aqui vai ficar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0. E quando chegar aqui em cima, vai ficar 10 elevado a menos 14. Então, sempre somando o pH com o pOH, você vai ter sempre a soma de 10 elevado a menos 14, que corresponde ao produto iônico das concentrações, de H+, e de OH-. E aí, no final, você tem pH mais pOH é igual a quanto? 14. Quanto que você tinha encontrado anteriormente? O pH foi quanto? 7. Mais pOH, que é igual a 14. Resolvendo isso aqui, o pOH vale 7, que é 14 menos 7. Então, mostra que as concentrações e as concentrações de H+, e OH- são iguais a 25 graus Celsius. Então, esse é o produto iônico da água nessa temperatura ambiente. Tudo bem? Então, não se esqueçam dessa escala aí para determinar os produtos iônicos, né? Da água, quando as concentrações, elas passam para uma temperatura maior ou menor do que 25 graus. Então, altera o produto iônico, ele deixa de ser 10 a menos 14 e passa a ter outras constantes, com aumento da temperatura, conforme a regrinha que nós colocamos lá para você. Beleza? Então, isso aqui é só para você lembrar que o pH menor que 7, ele é ácido, maior que 7, ele é básico, né? E aí, o contrário de ácido, aqui você tem o pOH. E aí, você tem aqui, ó, se o pOH aqui é 13, então, quanto que vale o pH lá em cima? O pH vai valer quanto? 1. Então, é um pH muito ácido, concentração alta, 10 a menos 1. Se a concentração ela é alta, se a concentração dela é alta, o pH é baixo.
Se a concentração for baixa, o pH aumenta. O que é o pH aumentando? É indo para próximo de 7. Com as concentrações diminuídas de H+, ou H-. Tá bom? Vamos aqui, então, continuar agora. Ele me pede o produto iônico da água, só que agora a temperatura de 37 graus Celsius, tá? Ele pede que você determine as concentrações de H+ e OH- nessas condições aí da temperatura, tá? A 37 graus. Então, o KW, ó, o KW a 37 graus, são valores, pessoal, tabelado. Olha quanto que vale. 2,4 vezes 10 elevado a menos 14. Aí vamos ter que encontrar a concentração de H+ e OH- e depois encontrar pH e pOH. Para poder a gente ver aqui, ó, aumentou a temperatura. Aumentou em relação a 25 graus. O produto iônico aumentou um pouquinho, era 1,4, foi para 2,4. Porque a temperatura de 25 foi para 37. Começa a deduzir isso. É importante. Então, vamos lá. Produto iônico da água é igual. Concentração do íon H+, concentração do íon OH-. Só substituir. 2,4 vezes 10 a menos 14. Que é igual. E agora, as concentrações aqui, eu não posso considerar que é 10 a menos 7. Porque não é mais na temperatura ambiente de 25, agora é 37. Então, como a proporção é de 1 para 1, quando você faz a ionização da água, então eu vou chamar aqui H+ é X, OH- também é X. Olha lá. Porque eu não tenho as concentrações desses íons na solução. Não tem. Então, vai ficar o quê? X vezes X vai ser X ao quadrado. Então, vou extrair o quê? A raiz quadrada de quem? 2,4 vezes 10 elevado a menos 14. X é igual a... Entendido? Aí você agora extrai a raiz quadrada aqui para ter mais segurança. Raiz quadrada de quem? 2,4 vezes 10 elevado a menos 14. Fechou parênteses, igualou. Deu quanto? 1,55 vezes 10 elevado a menos 7. Você achou o quê? As concentrações. Claro que aqui eu tenho molar. Só que isso aqui é a concentração de quem? Tanto do H+, quanto do OH-. Aí você acabou de encontrar o quê? As concentrações dessas espécies na solução a 37 graus. Ó, 1,55. O outro era 1 vezes 10 a menos 7. Então, está aumentando, não está? Em função da temperatura. Então, o que é que você vai calcular agora? pH é igual menos log de quem? Da concentração que você encontrou. 1,55 vezes 10 elevado a menos 7. Então, pH é igual. Aí agora é com você. Então, menos log de quanto? 1,55 vezes 10 elevado a menos 7. Fechou? Bateu? 6,8. Olha quanto que deu aqui. 6,81, né? Ou 6,8, se você quiser manter ali, tá? Então, você acabou encontrando aqui, ó, o pH. E para achar o pOH, você faz o quê? 14 menos o 6,8. Menos 14. 7,19. 7,19. O que é isso aqui? O pH da solução 6,8, ó. Então, ele continua o quê? Um pH ácido, porque é menor que 7. Significa o quê? Se o pH aumenta, se o pH aqui aumentou, ó, se o pH aqui foi aumentando,
é porque a concentração aqui diminuiu. Vai lá a sua conclusão. Tudo pizza? Então aqui você teve a concentração, ó. A concentração aqui você vê que diminuiu. 1,55 vezes 10 a menos 7. Então, é uma concentração pequena. Então, se é uma concentração pequena, que é muito pequena, você vai ter o quê? Um pH, ó, 6,8, ou seja, aumenta o pH. Quando diminuir o pH, essa concentração aqui, ela aumenta. É inversamente. Então, aumentou a temperatura. Ei, aqui, ó. Aumentou a temperatura, aumenta o produto iônico da água, certo? Com isso, aumenta também o quê? O pH, em função das concentrações diminuírem. E se as concentrações diminuem, aí você deve estar se lembrando, né? Então, se a concentração vai diminuindo lá, mas no fundo, você sabe que ainda vai ter um pouco de atividade disponível dessa espécie. Com isso, o pH prevalece. Então, aumenta o pH. Porque eu vou ter uma quantidade pouco mais acrescida aí de H+ no final. Correto? Então, você acabou encontrando aí, ó, 6,8 e o pH subtrai. Tudo pizza? Então, quando chegar aqui, você sempre vai trabalhar o quê? Raiz quadrada, tá, pessoal? Só trocar a constante. Posso até deixar aí, ó. Posso até deixar aqui que você vai ver a chegada de outras informações, ó. Você só apaga a forminha. Agora vamos trocar a temperatura aqui. De 37, ele pediu para calcular a 40 graus Celsius. Só que aqui ele vai mudar, ó. Ele vai mudar o kW. Quer ver a 40 na tabela? Isso vocês têm, tá? 2,92. 2,92 vezes 10 elevado a menos 14. Olha lá. E aí? Olha o que é que vai acontecer. Eu tenho novo valor do produto iônico. Então, ó, aumentou, porque aumentou a temperatura. A 37, você tinha um valor bem menor aqui, certo? A 37, você tinha um valor de 2,4. Agora foi para 2,9. Percebam isso, tá, pessoal? Percebam isso. Então, aqui você vai calcular, ó, produto iônico vale quanto? 2,92 vezes 10 a menos 14. Que vai ser x vezes x ao quadrado. O inverso da potência, raiz. De quem? Do produto iônico da água. Olha lá. Extraiu isso aí. Extraiu, você encontrou 1,7. Vezes 10 elevado a menos 7. De quem? Tanto a concentração do H+, quanto também a concentração do OH-. São iguais. Ó. A proporção aqui, ó, é de 1 para 1, ok? Aí você tem esse valor aí. Quando você calcular o pH, vai ser logaritmo de 1,7 vezes 10 a menos 7. Agora é só determinar aqui, ó. Tá vendo que é só um modelo de substituição? Então, quando você calcular o pH aí, vai dar 6,76. 6,76. E aqui, quando eu subtrair, 14 menos 6,76. 7,24. 7,24, ó. 6,76. Continua com pH alto. Então, significa que o pH, ó, está bem próximo de 7. Tá? Mas a água ainda continua sendo o quê? Neutra, né? A água continua sendo neutra. Por quê? O pH vai só aproximando cada vez mais de 7, à medida que você aumenta a temperatura. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando a constante iônica e, consequentemente, as concentrações despencam e o pH aumenta. E se ele pedir aí agora a outra 50 graus Celsius, ó, aí ele pediu aqui para determinar a temperatura de 50. Você só apaga e recomeça, ó. Certo? Então você está só
forminha aí, ó. Agora precisamos conhecer quanto que é lá, ó. A 50 graus. Olha o pH. O pH não, o Kw. 5,47 vezes 10 a menos 14. Então, ele pediu agora para determinar 50 graus Celsius. Vamos de 50. Olha lá. Correto? Então, aqui, ó, 5,47 vezes 10 a menos 14. 5,47 vezes 10 a menos 14. 5,47 vai dar 2,33. 2,33 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Então, vamos calcular agora o log de 2,33 vezes 10 elevado a menos 7. Com o auxílio da sua calculadora científica, você acha 6,63. Ó, 6,63. E para 14, você vai encontrar 7,34. 7,34. E continua ácido. Ou seja, né, vai distanciando um pouquinho de 7, né? Vai diminuindo, né? O pH. Né? Não chega a 7, de 7 a 25 graus, né? E à medida que você aumenta a temperatura, o que é que vai acontecer? O pH, ele vai aumentar quando diminui a concentração. Mas comparado à água, isso significa que vai o quê? Diminuindo o quê? O pH. 7, 6, 6, 6, 6. Vai caminhando para diminuição de pH. Né? Se vai diminuindo o pH, a concentração automaticamente ela vai aumentando. Beleza, pessoal? E aí você calculou a temperatura de 50. Beleza? Aí agora ele pede para nós calcularmos a 100. E aí, queridos, você só troca, ó, a borrachinha aí, como é que fica, né? Aí você vem lá agora, 55,3. 55,3. Só que agora a temperatura de quanto? 100 graus Celsius. 55,3. 55,3. Olha lá. Raiz quadrada de 55,3 vai dar 7,43. 7,43. Log de 7,43 vezes 10 a menos 7. pH 6,12. 6,12. E aqui vai ficar 7,88. Que é o pH. E continua ácido. Ou seja, o pH aqui ele sobe quando diminui a concentração. Isso é fato. Mas quando comparado à água, a 25 graus, o que é que você percebeu? Aumenta a temperatura, diminui o pH. E se diminui o pH, o que é que você está percebendo? As concentrações, elas tendem a diminuir para aumento do pH. Comparada à água, a 25, ela tem uma alta ionização, né? Onde as concentrações, elas são iguais. Beleza? Aí chegamos a quê? O produto iônico da água visível quando você aumenta a temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura, você pode concluir aqueles fatos. Vou colocar aqui, em cima aí, fazendo favor. Aqueles fatos lá que a gente já vem discutindo. Aumenta a temperatura, diminui o quê? A constante dielétrica e aumenta a força de atração entre as cargas. Com isso, diminui o quê? A distância entre as cargas. O que é que o equilíbrio faz? Desloca no sentido de maiores produtos iônicos. Porque mesmo que, pelo efeito de solvatação desses íons na solução, pelo solvente água, eles ficam blindados, mas tem uma concentração ainda disponível, que é a atividade iônica, que pode estar formando moléculas de água, né? Mas, mesmo assim, a concentração ainda de H+, e OH-, ela aumenta. Se ela aumenta essa concentração, o que é que acontece? Aumenta a concentração, vai ter que diminuir o pH. É o que vem acontecendo nos cálculos aí. Então, ficou de regra geral. Aumenta o produto iônico, aumenta a temperatura, diminui
o quê? O pH, vocês estão vendo isso, diminui o pH, diminui a constante dielétrica, aumentando a força de atração fazendo com que os íons fiquem mais próximos possíveis. Isso é o que a gente define aí como propriedades da água, beleza? Aí, com isso, as moléculas tendem a ficar mais na forma ionizada. Dessa forma, o que acontece? Devido à solvatação com os íons de cargas opostas, né, aumenta a concentração, mesmo que pouco, mas vai ter um aumento, você sabe disso, conforme os cálculos, diminuindo a velocidade de reação, levando ao aumento da constante condicional de autoionização, que é o KW, diminui a questão dos coeficientes de atividade. Pessoal, é uma série de coisas que você pode relacionar. Então, trabalhar propriedades da água, ela vai em conta essas peculiaridades. Tá bom? Então, essa questão aqui deixou bem claro para vocês quanto à parte de cálculos, né? Que a gente vem demonstrando aí para vocês. Com efeito salino e com um solvente altamente, digamos, orgânico. E aí você leva em consideração aqueles fatores que a gente já mostrou para vocês. Tudo pizza?